Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Tecnicamente Falando, o espaço onde a educação e o mercado de trabalho se encontram para traçar novos caminhos. Eu sou o professor Elielson Mesquita. Olá a todos! No cenário atual, a dúvida de muitos brasileiros é: como vencer a barreira do desemprego e conquistar uma carreira sólida? A resposta pode estar mais perto do que se imagina, nos bancos dos institutos federais e nas salas de cursos profissionalizantes. Eu sou o professor Jefté Silva. Hoje, preparamos um episódio especial dividido em 3 blocos temáticos sobre educação, capacitação e a formação profissional. Cursos profissionalizantes como alternativa ao desemprego. Uma das questões adjacentes do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Organização das Nações Unidas, que visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos até o ano de 2030. Vamos viajar pela história e mergulhar na prática da agropecuária e da informática. Então, para isso, recebemos hoje 3 especialistas. O historiador, professor Dr. Rodrigo Cavalcante, para nos dar um contexto. O professor Dr. Emanuel Freitas, trazendo a força do campo do IFCE, Campus Umirim. E o professor pós-doutor Rafael Vasconcelos, com um olhar tecnológico, também do IFCE, Campus Umirim. Portanto, prepare o seu fone de ouvido, pegue o seu papel e caneta para anotar as dicas e venha conosco descobrir como o ensino técnico pode transformar vidas. Tecnicamente Falando. Olá! Para iniciarmos o nosso assunto, recebemos hoje o professor Dr. Rodrigo Cavalcante para apresentar um breve histórico do ensino técnico no Brasil. O foco desse bloco será a evolução do ensino profissional no Brasil e o estigma entre trabalho manual versus o trabalho intelectual. Bom dia, professor Rodrigo. Comece um pouco falando sobre a sua carreira acadêmica e profissional para o público, né, que está ansioso para conhecê-lo. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou formado, em História, uma licenciatura em História pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho um mestrado em História Cultural pela mesma instituição e tenho doutorado em Filosofia, em Filosofia da Linguagem e Teoria do Conhecimento pela Universidade Federal do Ceará. E atualmente estou cursando um segundo doutorado em Letras na área de Literatura Comparada. Sou professor de História do campus de Umirim, do IFCE. Muito obrigado pelo esclarecimento, professor. Professor, agora vamos fazer algumas perguntas sobre o tema que é o tema desse bloco, que seria a gênese do trabalho, tá? Então, a nossa primeira pergunta, professor, historicamente, o ensino técnico do Brasil já foi visto como uma opção secundária. Tendo em vista esse contexto, como é que essa percepção evoluiu desde a criação das escolas de aprendizes e artífices até os dias de hoje? Bom, essa pergunta ela exige um voo panorâmico aqui entre o que na história do Brasil nós chamamos Brasil Colônia, Império e República. Eu tentarei, de forma sumária, dar um panorama geral dessa evolução, né? Então, vamos lá. Vamos começar pela colônia, né? No Brasil colônia, a gente não pode nem falar a rigor de um ensino técnico, né? Um ensino técnico. Eram, basicamente, atividades mais esporádicas ou aleatórias, principalmente vinculadas a um trabalho escravo e uma pequena parte da população livre, né? Então, durante a colônia, praticamente não houve um desenvolvimento do ensino técnico. A gente pode ali separar um pouco a experiência dos jesuítas, né, nas escolas de ofícios que os jesuítas criaram, mas em 1859 os jesuítas foram expulsos, né? Então isso complicou o que seria o ensino técnico, né? Um ensino realmente voltado para o trabalho.
E também em 1785 houve um decreto na colônia que proibia indústria no Brasil. Então, esse decreto que proíbe... Por que um decreto proibia a indústria no Brasil? Lembre-se que a colônia, o Brasil era colônia de Portugal. E os portugueses tinham consciência, com os recursos naturais que o país tinha, que a colônia tinha, né, se desenvolvesse a indústria, rapidamente se tornaria independente de Portugal. Então, ou seja, o ensino técnico voltado para o trabalho, nesse momento da colônia, passa a ser reprimido, repressado. Né? Beleza. Aí a gente entra ali no período da mineração, onde há uma certa, ainda no Brasil colônia, há uma certa expansão também de um mercado urbano, o desenvolvimento de cidades médias, e surge novamente uma necessidade, né, de um ensino técnico, mas ainda devido a esse processo. Quando há a vinda da família real para o Brasil, aí há uma inversão, né, em 1808, onde a administração portuguesa passa a viver no Brasil. Então, uma série de medidas vão ser criadas visando o desenvolvimento da colônia. Dentre elas, também uma evolução no processo educativo e também a formação de mão de obra qualificada para os trabalhos que iriam se desenvolver e para pequenas fábricas que começavam a surgir ainda no final da colônia e início do Império. Quando a gente chega no Império, aí nós vamos ter um marco em 1809, né, a criação dos colégios das fábricas. Né? Então, no Império, esse 1809 é considerado cronologicamente o primeiro estabelecimento formal de ensino profissional instalado pelo poder público. Então, até 1809, não existia nada no sentido formal organizado pelo Estado. O primeiro são essas escolas de fábricas em 1809 no Império. O objetivo do Império era retirar as crianças órfãs das ruas para que não se transformassem em futuros desocupados, né, e se tornassem um perigo para a sociedade. Então, a criação do ensino voltado para o trabalho, ou ensino técnico, ele é criado com um cunho extremamente assistencialista, né, na sua gênese, vinculada à formação de uma mão de obra barata, voltada para o mercado e para ocupar essas crianças pobres, as camadas populares, e para que elas não se tornassem delinquentes. Então, o objetivo era esse. Então, o ensino técnico ele surge já com esse estigma. Né? E, paralelamente, né, existia o ensino para a elite, que começa a ser instalado no Brasil também, no Império. Esse ensino da elite ele começa inicialmente na Europa, depois passam a ser com as faculdades que vão ser criadas aqui no Brasil, a Faculdade de Medicina, né, a Faculdade de Direito. Então, já a partir da formação, passa a haver uma dicotomia entre o ensino técnico voltado para as camadas populares e o ensino superior, propedêutico, acadêmico, voltado para as elites, tá certo? Aí a gente começa o início da República, né? Então, o início da República, é o que nós chamamos de Primeira República, né? Começa ali com a proclamação em 1889, uma série de transformações reivindicam agora que o ensino técnico ele avance. Né? Por quê? Nós vamos ter fim da escravidão, né? Vamos ter imigração, já no final do século XIX vamos ter uma grande imigração italiana, imigração depois também japonesa, vamos ter um processo de imigração porque havia um interesse das elites de embranquecer a população. Então, as elites já preparando uma transição da sociedade escravocrata para uma república, ela incentiva um processo de imigração. Aí, e também há um início de surgimento de fábricas no início do século XX. Começam a surgir algumas fábricas. Essas fábricas vão precisar de mão de obra, né, que tem uma certa qualificação. Então, a partir de 1909, nós vamos ter a criação das escolas, as 19 escolas de aprendizes e artífices, né? E ainda mantém um forte caráter assistencialista,
e uma mão de obra qualificada de baixo custo. E uma formação do trabalho a partir dessa dualidade estrutural. Ou seja, as camadas populares iriam ficar com esse tipo de trabalho, iam ter essa formação técnica, né? Mas as elites iriam para as faculdades, iriam para o ensino superior. Né? Deu uma travada aí, né, Eli? No teu. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Tá de boa, né? Então, assim, essas escolas, né, de aprendizes e artífices é um embrião do que nós conhecemos hoje como os institutos federais. Pelo menos assim é considerado. Né? Há uma modificação a partir de 1930. Né? Por quê? Em 1930 nós vamos ter o início da Era Vargas, 1930 a 1945. Né? O que acontece em 1929? Em 1929 nós vamos ter a grande crise mundial da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise, ela abre os olhos, né, para o governo brasileiro, principalmente Getúlio Vargas, de perceber que era preciso industrializar o país. Então, nós temos, ao mesmo tempo, o fim, entre aspas, do ciclo do café, né, e uma necessidade agora de industrializar o país. Vai ser o primeiro momento onde nós vamos ter uma indústria grande no país. Então, isso vai necessitar realmente de um ensino agora técnico mais aprofundado, mais qualitativo, uma formação de mão de obra mais ampla. E, nesse sentido, Getúlio Vargas faz uma série de transformações no ensino técnico. Porém, o ensino técnico ainda é marcado por essa dualidade, ou seja, voltado para as classes populares, com ainda o objetivo assistencialista, de tirá-las, né, do ócio, tirá-las do abandono e tudo mais. E também ainda com essa dicotomia que o ensino superior seria voltado para as elites. Né? Mas, em 1937, nós vamos ter a instituição do Estado Novo, na ditadura Vargas, né? E nós vamos ter uma Constituição ortogada, mas foi a primeira Constituição que vai realmente aprofundar a discussão, né, sobre o ensino técnico no país. Né? Ela transforma as escolas de aprendizes e artífices em liceus profissionais, isso em 1977, né? Destinados ao ensino profissionalizante. Né? Beleza, vocês estão me acompanhando aí, né? Estou tentando ser breve aqui, então estou pulando muita coisa, estou falando só aqui o essencial. Em 1942, né, os liceus profissionais eles foram transformados em escolas técnicas e passaram a oferecer educação profissional e tecnológica de forma equiparada ao ensino secundário. Então, em 1942, você poderia ter agora a sua formação técnica e você tinha um diploma equiparado ao ensino secundário. Que seria depois o ensino médio, o equivalente ao nosso ensino médio. Né? Então, percebam que o ensino técnico ele é sempre feito de forma dicotômica, né, numa dualidade estrutural em relação ao ensino propedêutico. Não existia uma unidade. Ou você fazia o ensino técnico, ou você fazia o ensino propedêutico. Tá certo? Não existia uma perspectiva de unidade dessas duas áreas. Então, existia realmente um estigma. Quem ia para o ensino técnico é que não tinha oportunidade de ter uma formação intelectual, então ia apenas exercer um trabalho manual. E lembre-se, pessoal, o Brasil foi colônia e teve uma escravidão por quase 4 séculos, foram quase 400 anos de escravidão. Quem é que fazia os trabalhos manuais durante esse tempo? Eram os escravos. Então, a associação da elite brasileira e do imaginário popular brasileiro em relação ao trabalho manual é do estigma do escravizado. Entendeu? Esse é um processo. Existe um historiador francês chamado Fernando Braudel, que diz que as mudanças nas mentalidades se processam numa longa duração. Elas demoram a acabar. É simples. A abolição da escravidão ocorreu em 1878. O racismo acabou? Não. Porque esse processo numa longa duração. Né? Então, a gênese do trabalho manual no Brasil está associada à escravidão. Então, é um processo realmente de estigma longo, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter aqui uma reforma, né? A reforma, né? Gustavo Capanema,
em 1942, né? E também vão ser criados, né, em 1945 e 46, o Sistema S, né? É criado o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em 1942, aliás, e é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, em 1956. É criado também o Sistema Nacional de Transporte e tudo mais. Quando surge o Sistema S, há uma certa transferência do Estado em proporcionar esse ensino técnico para a iniciativa privada, né? Então, vamos deixar aqui que o setor privado tome conta do ensino técnico, ou pelo menos uma fatia grande do ensino técnico aí, né? Então, esse sistema é criado nessa perspectiva, para abarcar aí, ou seja, é óbvio que esse sistema é criado muito mais com os interesses do mercado, né? De formar mão de obra qualificada, mas a um custo muito baixo. Esse também é um dos elementos que impõe limites ainda no ensino técnico no Brasil. Mas a gente pode falar isso mais para frente. Aí nós vamos ter agora também o governo JK. No governo JK, nós vamos ter uma implementação pesada da indústria automobilística. Ela vai necessitar de um desenvolvimento industrial muito rápido. Esse é um período chamado desenvolvimentista na história do Brasil, né? Então, isso necessitou a formação de uma mão de obra extremamente qualificada, mas que deveria ser feita de forma acelerada, né? Então, se deveria ser feito de forma acelerada, não deveria ter um processo crítico. Então, o elemento propedêutico foi enxugado, né? E foi feito realmente um ensino técnico, né, voltado para o mercado de trabalho, principalmente para a indústria automobilística, mas sem uma análise crítica e todo o elemento humanístico. Vou falar, Jéssica. Tinha até um lema, né, no governo JK, era 5 anos, como era? Tantos... Era... 50 anos em 5. Em 5, né? Então, explica claramente essa questão de forçar o ensino para o pessoal, para ter mão de obra qualificada, né? E qualificada e rápida. Né? E rápida. E rápida. E, obviamente, assim, é claro, não dá para fazer um balanço do governo JK aqui, né? Mas houve realmente um desenvolvimento industrial aceleradíssimo, né? Então, foi necessário expandir o ensino técnico e como mola mestre, né? Só que, como eu te falei, né? Um ensino técnico desprovido dos elementos humanísticos, desprovido dos elementos críticos. Então, era um cidadão que ia ser formado para a fábrica, mas que não ia pensar sobre o mundo que estava ao redor dele, sobre os elementos de formação de estéticos, arte, não, nada disso, né? Aí nós vamos ter, em 1959, né, a criação das Escolas Técnicas Federais, as ETFs, né, elevadas ao status de autarquia, mas subordinadas ao Ministério da Educação e Saúde, que era o MEC, foi criado no governo de Getúlio Vargas. Essa mudança, o que é que isso gerou, essa mudança para uma autarquia? Ela proporcionou, né, que as instituições tivessem autonomia de gestão e autonomia didática. E também foi intensificada a formação de técnicos, mão de obra fundamental para o processo de industrialização latente. Então, em 59, houve essa mudança, né? Em 1961, né, nós vamos ter a primeira LDB, a Lei de Diretrizes de Base, onde passa a ocorrer uma completa equivalência, que é importante, uma completa equivalência do ensino propedêutico à educação profissional, possibilitando a continuidade dos estudos em nível superior para os concluintes do ensino dos cursos técnicos, sem a necessidade de exame de equiparação. Então, agora, o camarada poderia fazer um ensino técnico e ele também poderia, depois disso aí, se ele quisesse, fazer um ensino superior. Porém, essa dualidade estrutural, dessa dicotomia, ela continuava. Por que ela continuava? Porque o exame para entrar no ensino superior era um exame de propedêuticas, de artes, de humanos. Então, o camarada que fazia o ensino técnico, ele não conseguia entrar, né? Então... Sou vítima disso aí, né? Eu sou técnico em contabilidade também, no ensino médio. Eu não tive biologia, física, minha matemática foi matemática financeira, né? Isso na década de 90. Década de 90. Exatamente o que você está falando aí. Aí eu, para poder entrar na faculdade e ter acesso à química, tive que fazer os famosos cursinhos pré-vestibulares, né?
para poder me informar dessa questão, para poder concorrer ao vestibular ainda na época, né? Sim. Pois é, professor Jefté, você tá percebendo que esse elemento é um elemento histórico, que a duração Uhum. dele é longa, né? É Nós sim. estamos aqui em 1961, mas nós vamos chegar na década de 90 e vamos ver que isso permaneceu na década de 90, né? Então, depois nós vamos ter o período da ditadura militar, né, de 1964 a 85. A ditadura militar vai ter um momento, que é do governo Médici, que é chamado, entre aspas, milagre econômico, né? Obviamente, não houve esse milagre econômico, porque houve um certo desenvolvimento econômico, mas totalmente apartado de uma distribuição de renda. Então, gerou uma concentração de renda gigante. Mas, como havia realmente a necessidade de industrializar de novo o país, ou seja, de um plano industrial, os militares criaram também, né, se voltaram também para uma reforma do ensino técnico, também voltada agora a formar mais mão de obra, mas, obviamente, sem nenhum elemento humanístico ou crítico. Em 1971, os militares fazem uma reforma de ensino do primeiro grau e segundo grau, né? E foi reestruturado todo o ensino básico, passando a existir somente as duas etapas, o primeiro e segundo grau. Todo o currículo foi transformado em técnico profissional, né? O currículo todinho, na década de 70, foi transformado em técnico profissional, mas foi que houve. As escolas privadas não aderiram, né? A elite não queria formar os filhos dele como de técnico. E começaram a ofertar um ensino propedêutico, um ensino, né, voltado para a universidade. Então, não houve uma grande adesão nacional, né, dessa imposição da ditadura. Eles tiveram que recuar um pouco nesse sentido aí. Em 1978, aí nós vamos ter um outro marco, que vai ser a criação do Cefet, né? Aí nós estamos começando a enxergar aqui o embrião do que nós chamamos de estudos, né? Os Centros Federais de Educação Tecnológica, né? Em 1994, aí nós vamos ter o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, criado um Sistema Nacional de Educação Tecnológica, né? E, né, também nós vamos ter, no governo, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter também a criação da nova LDB, né? A nova diretriz de base, que é a LDB que nós temos até hoje, né? Ela também vai ter agora, o ensino técnico, ele vai ter agora uma parte, um tratamento na lei sobre o ensino técnico, né? Ou seja, agora nós vamos ter, ele vai ser considerado. Isso muito fruto de um debate que surge desde a década de 80, né? Sobre a perspectiva de uma formação mais integral. Os conceitos fundamentais na época eram os conceitos de politecnia, desenvolvido, por exemplo, por Manacorda, né? Ou omnilateralidade, ou seja, a integralidade do sujeito, né? Então, na década de 80, começa a surgir uma crítica a esse modelo técnico profissional só voltado para as classes populares, só voltado para o mercado de trabalho, a produzir mão de obra, sem uma reflexão crítica. Então, nesse sentido, na década de 80, há um debate assim, o ensino técnico ele é importante, é importante a formação para o trabalho, a mão de obra qualificada, mas o sujeito que vai se formar não pode ser um autômata. Esse sujeito, ele tem que pensar criticamente, ele tem que entender o mundo que está ao redor dele, né? Então, é preciso desenvolver uma politecnia, ou seja, uma formação que seja, ao mesmo tempo, técnica, tecnológica, mas também científica, intelectual, humanística, né? Então, surge um conceito, por exemplo, de politecnia e o conceito de Manacorda. Nós temos ali Demerval Saviani, um dos grandes defensores dessa perspectiva a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, nós vamos ter todo um debate na década de 80 que vai resultar na LDB, na criação da LDB na década de 90, já no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, entendo, isso foi fruto de um processo histórico de amadurecimento dessa dualidade estrutural, onde o ensino técnico era voltado só para as classes populares e de forma realmente a estigmatizá-las, e o ensino intelectual, humanístico, era voltado para as elites. A partir daí, diz assim, não, é preciso pensar a unidade, a integralidade disso aí. Aí nós vamos ter, em 2008, a maturação dessa perspectiva de uma formação integrada,
ou seja, de um sujeito que seja, ao mesmo tempo, tenha capacidade técnica para entrar no mercado de trabalho, não ficar desempregado, mas ele também seja um sujeito crítico, que possa enxergar o mundo, que possa debater, que possa, inclusive, refletir sobre as suas escolhas. Nós vamos ter a criação, no governo Lula, dos institutos federais, né, que vão ser criados em 2008, né, que aí nós vamos pensar, e vamos ter agora um embrião de ampliação na malha do Brasil todo desses institutos federais. Nós vamos ter uma formação agora técnica, mas também propedêutica ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma formação do ensino médio, ensino básico de forma geral e integral, mas também um ensino superior. Isso já começa no Cefet, com o Cefetes, né? Mas isso é ampliado, essa discussão é ampliada com os institutos federais. Eu queria só ler aqui uma parte do que seria o interesse, o objetivo do Instituto Federal, né, de 2008. Ele é criado com a Lei 11.892, né, 29 de dezembro de 2008. O objetivo era ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. A mesma lei também instituía a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no âmbito do Sistema Federal de Ensino, sob jurisdição do Ministério da Educação, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, né, CETEC. Aí nós vamos ter os institutos federais, vamos ter alguns Cefetes que não entraram, né, no Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a Universidade Tecnológica do Paraná. Então, é mais ou menos essa malha que compõe hoje um ensino técnico profissional e tecnológico no Brasil. Ok, obrigado, professor. Realmente foi um passeio pela história da outro podcast, viu? Só o desdobramento dessa nossa Eu me esforcei, primeira pergunta, viu? Eu me esforcei para resumir. Mas porque aqui... mostra realmente... E assim, como o senhor falou, né? É algo que realmente... Assim, eu vi isso, né? O ensino médio era para quem queria trabalhar, o ensino técnico era para quem queria trabalhar. E quem queria estudar ia para o antigo científico, né? Científico, tá bom? Isso. Vamos continuar aqui, professor, uma segunda pergunta, que eu acho que o meu que já veio comentando muito bem nessa sua primeira resposta. A segunda pergunta seria que, em momentos de crise econômica e transições de regime, né, que o Brasil teve alguns aí, como o Estado brasileiro utilizou a formação profissional como ferramenta de contenção do desemprego? Excelente pergunta, né? Se você observar pelo próprio histórico que eu desenvolvi aí, né? Você mostra que esses momentos de transição e esses momentos de crise são os momentos onde a mão de obra técnica ela é reivindicada com mais força, né? Por exemplo, em 1929, o que é que nós temos? A crise de 29. O que a Getúlio Vargas faz? Amplia o ensino técnico, ou seja, impõe leis, cria um fomento, né? Por quê? Porque se você não desenvolve uma indústria qualificada, com mão de obra qualificada, técnica mesmo, boa e qualificada, né? Você fica refém, por exemplo, apenas de um país agrário exportador de produção de commodities, né? Essas commodities, elas oscilam no mercado. Então há momentos que elas estão bem no mercado, mas no momento que uma commodity dessa tiver realmente, o seu preço estiver baixo no mercado, o país afunda. Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. Em 1929, 71% do PIB do país dependia do café. Você sabe o que é 71% do PIB do país depender de uma commodity? É muita coisa, né? É muita coisa. Então, assim, desenvolver um ensino técnico qualificado, né? Nesse padrão integrado, omnilateral, ou seja, no desenvolvimento amplo do sujeito, do ser humano, né? É uma das possibilidades, por exemplo, de enfrentar crise, desemprego, gerar mão de obra, gerar emprego, gerar renda, né? Fazer com que a circulação de mercadorias ocorra, né? Criar possibilidades de emprego. Tudo isso aí, o ensino técnico vinculado a uma perspectiva mais ampla pode ser feito. O país ele passa por um processo hoje de desindustrialização, né?
é um processo já longo, né? Esse processo de desindustrialização, o país não tem mais um projeto nacional de indústria, né? Então, por isso que isso gera contradições hoje no ensino técnico, entendeu? Ou seja, eu vou gerar uma certa mão de obra, né, qualificada, mas cadê as indústrias para abarcar essa mão de obra qualificada, entendeu? Então, assim, é necessário pensar, viu, professor Jefté? Pensar as duas coisas. Pensar um desenvolvimento industrial do país, e eu acho que esse debate está começando a voltar agora no Brasil, está começando a voltar. Por exemplo, a China vem fazendo isso, e com um projeto eles pensaram isso há 30 anos atrás, estabelecendo um projeto de 30 anos. A gente precisa ter planejamento. O problema é porque isso é feito para apagar a fogueira, e não é feito, por exemplo, de forma planejada. Vamos ver quais são os setores tecnológicos, por exemplo, que deveriam ser desenvolvidos de forma com prioridade no país. E aí, sim, aí a gente pensa, por exemplo, qual é a mão de obra que a gente precisa formar para atender, ou seja, os setores estratégicos tecnológicos do país. A gente precisa exportar tecnologia, não importar tecnologia, não importar os elementos industrializados. A gente tem potência para desenvolver isso aqui. A gente tem cabeça, você tem cérebros para desenvolver isso aqui. Então, é preciso um planejamento integrado, de pensar essa mão de obra qualificada, crítica, com um sujeito voltado para o mercado, mas, ao mesmo tempo, consciente do mundo, das escolhas que ele tem que fazer, mas uma indústria que cresça também concomitantemente para coadunar e abarcar essa mão de obra que pode estar surgindo. Professor, ainda nesse sentido, a recente expansão dos institutos federais, com a criação de mais 106 institutos por todo o Brasil, nesse contexto de desindustrialização do país, essa medida de expansão dos institutos está na direção certa? Vamos analisar. O Brasil é um país com muitas contradições, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para fazer uma análise dessa e ponderar, né, com calma. Vamos lá. Os institutos federais, na minha opinião, é uma instituição que é a melhor instituição em termos de ofertar uma educação pública, gratuita, de qualidade, integrada, onde o estudante ali, ele entra ali no ensino médio integrado, ele vai ter uma formação, um corpo docente, a maioria mestres e doutores, né, que realmente bem superior à maior parte da educação que é oferecida no país, né? Então ele vai ter uma boa formação, né, fazendo parte dos institutos federais. Porém, o que acontece? A expansão ela não pode ser feita sem um planejamento. Ela não pode ser feita sem pensar estrategicamente quais são as regiões, quais são os cursos que devem ser feitos naquelas regiões, e não está vinculado só a interesses políticos, né, de fulano de tal, ou seja, ao jogo mais imediato da política, entendeu? Então, eu vejo, por exemplo, antes de expandir, a gente precisa consolidar os campi que já estão sendo desenvolvidos aqui, que precisam de verba. Se eu pegar desde o segundo governo Dilma, ali no segundo governo Dilma, começa a haver um desinvestimento nos institutos federais. Isso é reforçado no governo Temer, acelerado no governo Bolsonaro, e não é retomado da forma que precisa ser retomado no governo Lula, entendeu? Então é preciso pensar ampliação, mas pensar com cautela, pensar com planejamento e verba. Não dá para pensar a expansão sem dinheiro, né? Sem dinheiro, faltando matéria básica, sem infraestrutura, né? Não tem como. Esse é um dos limites, por exemplo, dessa expansão, a meu ver. Por fim, professor, no seu ver, a sua perspectiva, quais são as principais heranças históricas que ainda dificultam a valorização plena dos cursos profissionalizantes no imaginário social brasileiro? Essa é uma excelente questão. A primeira coisa é o seguinte: se a gente não melhorar a remuneração do profissional técnico,
a gente não vai mudar esse imaginário. Porque o que vai mudar é carreira. Né? Você pega, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo do ensino alemão, né? Várias coisas, eu discordo do sistema educacional alemão, mas, por exemplo, na Alemanha não existe uma diferença muito grande salarial entre o ensino técnico e o ensino superior. Então, você é um profissional que é formado pelo ensino técnico, você vai conseguir viver bem com o seu salário. Você vai conseguir, praticamente, um salário muito parecido. Então, como há uma carreira boa, atrativa, não há uma discriminação, porque não há uma diferença salarial muito grande. Então, a primeira perspectiva é que haja realmente uma valorização dessa mão de obra qualificada. Que o estudante diz assim, ó, eu não quero seguir uma carreira, por exemplo, universitária. Eu quero ser um técnico, mas eu quero ganhar bem, eu quero viver bem, eu quero pagar minhas contas e viver com minha família bem com o ensino técnico. Se ele tiver uma remuneração alta, uma remuneração de qualidade, e que essa remuneração que ela não se distancie, por exemplo, das graduações iniciais. Obviamente, se você vai ter mestrado, doutorado, isso é outra coisa, mas que ela não se diferencie isso aí, eu acho que esse é um dos caminhos. Pelo menos, se você observar nos países onde o ensino técnico ele é valorizado, não há, todos os países que o ensino técnico é valorizado, não há essa discrepância do ensino técnico e do ensino intelectual. Né? Então, o trabalho manual passa a ser visto como sendo também uma opção boa, né, de qualidade. E pessoas que pensam, não quero ir para o trabalho intelectual, eu quero ir para o trabalho manual. Agora eu quero ser bem remunerado para isso. Né? Então, eu acho que passa por realmente uma valorização. Né? E valorização, eu digo, é carreira, é salário. Né? Sem valorização, a gente vai ficar aqui debatendo sexo dos anjos, porque o estigma vai continuar. É verdade. Então, professor, estamos chegando ao fim, certo, desse bloco. E o senhor podia dar suas considerações finais sobre o assunto, sobre a higiene do trabalho? Assim, eu queria só mostrar, né, que é um processo complexo, né? Eu fiz aqui um breve resumo desse histórico do processo do ensino técnico. O modelo dos institutos federais é um modelo que acho que é um modelo correto, é um modelo que deve se seguir, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente amplie esse debate e saia das instituições para um debate mais amplo na sociedade, de uma valorização da carreira técnica. Sem essa valorização da carreira técnica, a gente vai estar formando mão de obra qualificada, mas que o menino não vai querer sair para ganhar pouco. Não tem lógica disso aí, né? Então, é importante eu acho que esse momento é um momento que serve para isso, né? Para colocar aqui a necessidade de a gente ampliar esse debate para além da gente mesmo, dos institutos federais, e sair para a sociedade, né? Fazer um debate, inclusive, implementar esse debate na própria formação técnica, né? Ou seja, eu vou falar para os técnicos que estão sendo formados, vocês precisam realmente se organizar depois, nos seus postos de trabalho, organizar-se enquanto categoria profissional, buscar melhorias, buscar um plano de carreira unificado entre as categorias. Tudo isso aí são processos históricos que são lentos, mas são necessários. E vocês perceberam por esse breve resumo que sem uma tentativa de mudança, e essa mudança realmente é lenta, mas ela ocorre, né? Então, em linhas gerais, é isso. Queria agradecer o convite de vocês. Um abraço para todo mundo. Professor, nós é que agradecemos. Essa foi uma excelente aula. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado. Até mais, pessoal. Então, encerramos o bloco aqui e até o próximo bloco. Tecnicamente falando. Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Tecnicamente Falando. Hoje estamos discutindo o tema educação, capacitação e formação profissional. Os cursos profissionalizantes como uma alternativa ao desemprego. Recebemos agora o professor doutor Emanuel Freitas. Bom dia, professor, tudo bem? O senhor pode iniciar se apresentando e falando um pouco sobre a sua carreira profissional e acadêmica.
Olá, professor Elielson, professor Jefté. Bom, assim, a minha carreira dentro da parte agropecuária foi basicamente dentro do IFCE, né? Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Ceará, entrei em 2005, saí em 2010, aí já ingressei diretamente no mestrado e durante o mestrado eu prestei o concurso do IFCE e fui aprovado. E aí eu entrei no IFCE e concluí o mestrado durante esse período. Aí passei 2 anos trabalhando no campus Crateús, ou 2 anos antes depois que terminei o mestrado, que eu voltei para o doutorado. Mas nesse período eu fiquei em Crateús durante 7 anos. Lá também fui coordenador de curso, né? Lá a gente coordenava o curso de zootecnia e técnica agropecuária. E em 2019 eu fui para o campus, o Mirim, onde permaneço até hoje, né? E atualmente, na verdade, desde 2013, eu venho à frente da coordenação técnica agropecuária. E, assim, para mim, o IFCE foi um divisor de águas, né? E também a principal UFC, que foi o que me deu minha profissão, e a partir daí as oportunidades na minha carreira. Muito obrigado, professor. Agora vamos discutir um pouco sobre a prática técnica, sustentabilidade alimentar e a força do setor primário na economia regional, através de algumas perguntas que temos para o senhor. Professor Emanuel, o IFCE Mirim está inserido em uma região de forte vocação agrícola. Na sua perspectiva, como é que o curso técnico em agropecuária transforma a realidade socioeconômica das famílias locais e evita o êxodo rural? Ele é uma iniciativa do governo, né? Foi a capilarização do ensino dentro da rede federal, trouxe inúmeras oportunidades para que os alunos que tivessem, os candidatos, né, que tivessem interesse em cursar, no caso, curso técnico, curso superior, hoje, assim, nas últimas 2 décadas aproximadamente, né? Levando em consideração que a expansão do IFCE começou em 2008, não precisasse mais se deslocar do seu domicílio, muito do interior, para a cidade, né? Isso a gente sabe que desoportunizava muita gente e os que conseguiam estudar na cidade acabavam tendo que arrumar um emprego, às vezes um subemprego, tinha que morar na casa de parentes e muitos acabavam ou não concluindo ou nem desistindo. Então, assim, essa oportunidade de um, de um aluno poder cursar ali próximo da sua família, tendo a rede de apoio, tendo ensino de qualidade, porque não é uma interiorização de qualquer maneira. A gente sabe que a mão de obra do IFCE é bastante qualificada, né? Nosso quadro é basicamente de mestre e doutores. Os que não são doutores estão fazendo doutorado e os alunos têm a oportunidade de ter aula já com pessoas com doutorado desde o ensino médio. A gente começa a dar aula, por exemplo, no primeiro ano e a rede possibilita dar aula até na pós-graduação. E é o mesmo docente, são os mesmos docentes. Então, quando o aluno ele encontra na sua cidade, ou pelo menos na cidade vizinha, um local onde ele possa cursar, com certeza ele não vai, eu vou para Fortaleza, eu vou para... Às vezes é até para cidades, capitais vizinhas, né? Muita gente de Fortaleza ia para Mossoró estudar, muita gente do Rio Grande do Norte vinha para Fortaleza, aqui no Ceará. E hoje, a nossa rede tem, falho engano, 33 campos, vai expandir para 39. Então, é cada vez mais fácil o aluno procurar um curso do seu interesse, sem esse deslocamento, sem precisar trocar de residência, sem precisar abandonar sua família. E com a qualificação, né, ele trazer um desenvolvimento para a região, ele vai conseguir um emprego, ele vai conseguir ter renda, ele vai conseguir gastar o dinheiro que ele conquistou na região, valorizando a área. Enfim, assim, é um divisor de águas, né? A possibilidade da pessoa conseguir fazer um curso no seu local de nascimento de apoio, né? Ok, professor, obrigado pela resposta. Continuando sobre esse assunto, eu quero saber que, assim, diante da mecanização no campo, quais são as consequências técnicas mais urgentes que o aluno precisa dominar para não ser substituído pela tecnologia, mas sim operá-la?
a modernização da agricultura é uma realidade. E o Brasil, ele é um dos países que tem a mecanização mais presente na agricultura e na pecuária. A gente pode ser, falando como uma cadeia produtiva, nós podemos ser atrasados em vários setores, mas no setor agrícola, o Brasil está sempre entre os mais modernos. E é uma realidade, não tem como fugir disso. O que é que acontece? Se você falasse que há 20 anos atrás a gente ia ter drones aplicando defensiva agrícola, drone fazendo análise de imagem para ver áreas que têm ataque de pragas ou deficiência nutricional. Então, se você falasse há 20 anos atrás que iria fazer um curso de piloto de drone, nem existia, né? E hoje é uma realidade na agricultura. Então, a coleta até encontrar animais. Para você ter ideia, em fazendas, existem fazendas, por exemplo, na região centro-oeste, que é maior do que distrito. E a gente sabe que a região centro-oeste tem mais boi do que gente, né? E esses animais, para você ter ideia, eles tem GPS, ou como na parte do pescoço, ou na orelha, onde eles são praticamente vigiados 24 horas, onde é que esse animal está. Enfim, isso também faz parte da rastreabilidade, né? Já que o Brasil é um exportador de leite, exportador de carne. Muitos países que recebem esses produtos exigem que você saiba toda a origem do animal. A mãe, o pai, o que comeu, vacinação. E o Brasil tem isso. Então, hoje, quando você coloca um técnico no mercado, a gente já fala já no primeiro semestre, para eles terem uma certa noção, que a informática faz parte do dia a dia, a programação faz parte do dia a dia, a inteligência artificial faz parte do dia a dia e, sim, vai tirar muito emprego, como já tirou muito emprego, e vai sobreviver ainda na área e possivelmente com remuneração melhor, aquele que procurou se qualificar, né? Que ficou antenado, que ficou estudando, que procurou novos cursos. Esses vai tendo um afunilamento, infelizmente, em qualquer profissão. Para quem vai deixando de estudar, vai ficando obsoleto, vai sendo substituído. Então, o que a gente fala e o que a gente tenta mostrar para os alunos é a importância do estudo contínuo, é trazer coisa nova. A gente tenta, eu vejo às vezes a aula de colegas, sempre trazendo informações mais modernas, coisa que o professor Jeff Tech estudou na mesma escola de agronomia que eu estudei. Às vezes a gente pegava professores que estavam dando a mesma aula há 20 anos, sem nem sequer atualizar uma informação nova, né? Eu estava na zona de conforto. E eu vejo que os colegas, por serem jovens, sempre procuram dados novos, coisas modernas, coisas, vi ali no jornal, já coloca na aula. Isso é muito importante, isso dá uma vantagem para os nossos alunos, né? Então, assim, eles, se ficar para trás, se ficar obsoleto, vão ser substituídos, sim. A intenção é que eles tenham essa noção de que, para os que continuarem estudando, se qualificando, vai ter lá o seu mercado e vai ter lá uma qualificação, uma remuneração mais digna, né? Muito obrigado pela resposta, professor Manuel. Professor, uma terceira pergunta seria: como é que o ensino integrado, aquele que junta o ensino médio e o ensino técnico na mesma formação, prepara o jovem para empreender no próprio agronegócio, gerando novos postos de trabalho em vez de apenas buscá-los? Na verdade, isso não, falando da realidade da agropecuária, mas tendo o entendimento que quando a gente trabalha na rede do IFCE, a gente conhece um pouco de cada curso, a gente acaba acompanhando um pouco o que é que o colega da informática está fazendo, o que é que o colega da edificação está fazendo. O que eu noto, de maneira generalizada, é que nossos currículos, eles não, como é que eu posso dizer, eles não são tão voltados ao empreendedorismo. Tem uma disciplina ali, lá, às vezes depende muito do professor. Tem professor que é mais, como é que eu vou dizer, que acha, é difícil agora. O espírito empreendedor, se posso passar. Como assim, vou pegar um exemplo, o professor Jardel. O professor Jardel já fala mais sobre investimentos, sobre startup. Outro professor pode falar mais sobre comércio. Então, assim, eu acho que
o nosso ensino técnico ainda não prepara, isso é uma realidade em qualquer área, para o aluno ser um empreendedor. Talvez ele acenda uma luz, tá certo? Isso pode ser uma falha, os nossos cursos. E aí eu vou também fazer uma crítica, mas eu também vou fazer uma relativização, que é, nossos cursos estão cada vez mais curtos, não é? Às vezes a gente quer apresentar um mundo de oportunidades e não dá, porque é curto. Então, eu dava a disciplina de cooperativismo, foi retirada, porque tem que enxugar. Antigamente, um curso técnico eram 3 anos, tá certo? 3 anos para um curso técnico é muito tempo. Mas aí foi 2 anos, hoje é 1 ano e meio. Aí antes era 1 ano e meio, tinha mais 300 horas de estágio. Hoje não, é só 1 ano e meio, já não tem mais estágio. E aí fica difícil a gente abordar tudo que acha importante quando a gente não tem tempo para isso, tempo em horas aulas, né? Então, eu não poderia nem sugerir mais disciplinas de empreendedorismo. Eu vejo isso como uma falha, não vou dourar a pílula, porque eu não acho que a nossa instituição prepare o aluno para ser um empreendedor, sinceramente. Falando dessa questão de tempo, professor, ainda tem o aluno no nível médio, ainda tem a questão das propedêuticas, né? Então, assim, muitas vezes, a parte propedêutica prepara mais o professor para o Enem, né? Para seguir uma vida acadêmica, para querer mesmo uma Sim, vida de empreendedorismo, né? sim. Falando do ensino médio técnico, que foi a pergunta direcionada, esse é o mais complicado, porque a gente, às vezes, até para uma bolsa, ou para extensão ou para pesquisa, é complicado porque nossos alunos não têm um tempo para desenvolver um projeto de pesquisa. Aí, quem dirá um projeto de desenvolvimento de uma startup, por exemplo, o pessoal da informática, ou mesmo da agropecuária, ou uma ideia de empreendedorismo, algo que eu acho que a gente precisa melhorar, né? Essa parte do empreendimento e de fazer o aluno sentir isso, talvez pela nossa própria formação, né? Nós somos docentes e muitas das vezes só seguir a área acadêmica. Muitos de nós não tem esse espírito empreendedor para levar isso aí para falar sobre de maneira apaixonada sobre empreender. Você pega o professor, quantas empresas o professor daquele tem? Ele tem dedicação exclusiva. Ele é professor e professor. Como é que eu vou falar de empreender para um aluno que eu nunca empreendi? Você está entendendo? No Isso é uma máximo são falha que nós exemplos, temos. né? A gente dá exemplo, né? Mas aí, professor, como é que começa uma empresa aí? Você, opa, né? É complicado. Parece haver um abismo, né, entre a Aí, teoria e a prática em certos aspectos da educação profissional. Bem, queremos agradecer, né, a presença do professor Emanuel. E para encerrar nossa conversa, eu queria que ele fizesse alguma consideração final, né, a respeito desse assunto tratado. Algo que ele queria deixar, né, sobre esse assunto dos ensinos profissionalizantes, né, como uma forma da pessoa procurar melhorar o seu mercado de trabalho, o seu emprego. a gente poderia falar em inúmeras coisas, né? Mas tem uma coisa que eu falo sempre para meus alunos estude que vale a pena. Estude que vale a pena. Às vezes eu antes de entrar na agronomia, era da parte eletroeletrônica. Aí as pessoas dizem, mas não serviu para nada. Serviu. No mínimo, eu arrumei um emprego com meu conhecimento eletrônico, paguei meu vestibular, paguei o meu cursinho, foi tudo eu, paguei com meu dinheiro, e entrei na agronomia. E hoje, a gente consegue acertar algumas coisas que não sejam tão complexas. Ou seja, tudo que o aluno aprende, tudo que ele estudou, vale a pena, vale a pena. Então, assim, é se manter estudando, que não existe estudo que não serviu para nada. Sempre vai servir, uma hora vai servir. Se não está servindo agora, aguarde que lá na frente vai servir para alguma coisa. Ok, obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado, professor Emanuel. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre agropecuária. Tecnicamente falando. Olá a todos, mais uma vez. Estamos de volta com o podcast Tecnicamente Falando. Infelizmente, estamos chegando ao fim das discussões do nosso tema. E para concluirmos esse podcast, recebemos o professor Rafael Vasconcelos,
que atua no curso técnico integrado em informática do FCE, campus do Mirim, e em outros cursos do campus. Bom dia, professor. Bom dia, Para professor iniciarmos Jefté. nossa conversa, nos conte um pouco sobre a tua experiência profissional e acadêmica. Primeiramente, bom dia, agradeço o convite. Bom dia, professor Jefté, bom dia, professor Eli. Então, um pouquinho, né, para a gente ser mais sucinto da minha experiência acadêmica. Então, eu sou engenheiro de teleinformática, formado pela Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, também em engenharia de teleinformática. Então, tenho experiência de estágio de doutorado na empresa Ericsson, lá da Suécia, onde eu fiz 5 meses de estágio no meu doutorado lá na sede, lá em Estocolmo. Também fiz meu pós-doutorado na Suécia, 8 meses, lá agora foi na Universidade KTH, lá em Estocolmo também, e participei de alguns projetos de pesquisa, tanto nessa área de telecomunicações. Ok, muito obrigado. Certo? Então, agora vamos fazer algumas perguntas, certo, sobre esse tema de transformação digital, que é o apagão da mão de obra em TI e carreiras do futuro. Então, nossa primeira pergunta é a seguinte. Professor Rafael, a área de informática é paradoxal. Há milhares de vagas abertas e altos índices de emprego geral. Onde está o gap que o curso técnico de FCE consegue preencher? Pronto, excelente pergunta, professor Jefté. Então, um gap, onde o Instituto Federal tenta preencher, é exatamente na falta de formação adequada dos profissionais que tentam essa vaga de TI. Então, como a gente sabe, a tecnologia, cada vez mais, ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos empregos. Então, é natural que hajam muitas vagas para profissionais que tenham esse contato, que sabem trabalhar com TI. Mas muita gente acha que só pelo fato, né, da tecnologia já tá no nosso dia a dia, eles têm condições de fazer, né? E o mercado, na verdade, eles querem profissionais que saibam usar a ferramenta, né? Então, que entendam dos fundamentos básicos, por exemplo, fundamento de lógica, fundamento de redes, sistemas de software, programação, resolução de problema. E é exatamente aí que o curso técnico do IFCL entra, né? Então, a gente não forma apenas usuários de tecnologia. Então, a gente forma profissional de tecnologia, profissional que sabe como funciona cada uma dessas ferramentas e sabe utilizar essas ferramentas. Então, aí é que entra o IFCE para poder exatamente preencher, né, esse gap tecnológico. Então, a gente forma os alunos que conseguem, então, além de conhecer as ferramentas, utilizar as ferramentas. Muito obrigado, professor. Professor, ainda nesse sentido, o IFCE, então, o currículo da formação dos cursos de IFCE, prepararia os jovens para grandes empresas ou apenas para pequenas e médias? Não, para grandes empresas, com certeza, né? Até porque, se a gente está falando, por exemplo, em ensino técnico, né? Obviamente, o jovem que sair do IFCE, ele já não vai ter aquele cargo de programador sênior, né? Ele começa como trainee, tá? Mas ele tem toda a capacidade dentro da formação, depois que conhecer como é que a empresa funciona e, né, progredindo de nível. Mas ele tem super capacidade de trabalhar tanto em pequenas, em médias, em grandes empresas, ele tem capacidade de fazer o próprio negócio, certo? Vai depender muito de que tipo de vaga ele procura, que tipo de oportunidade ele procura, né? Vagas diferentes, tem requisitos diferentes, né? Outro requisito importante que a gente também trabalha no IFCE é a língua inglesa, né? Que a gente sabe que a gente não consegue desassociar, né, TI com a língua inglesa, entendeu? Então, assim, aí o aluno ele está aberto e está disponível para qualquer área que ele quiser da TI, né? Agora vai depender, obviamente, dos tipos de características que ele conseguir desenvolver durante o curso e das necessidades daquela vaga que ele está alcançando, né? Que ele está buscando. Ótimo ensejo para a minha próxima pergunta. Então, para um jovem de Umirim ou da região da Grande Fortaleza, como é que a formação técnica em informática, essa que o senhor mencionou, que inclui inclusive língua estrangeira, permite a inserção em mercados globais,
sem que esse jovem ele precise sair necessariamente da sua cidade. Existem opções de trabalho remoto, em home office ou em algum outro regime equivalente? Pronto, né? Ótima pergunta, né? Então, sim, existe, tá? Vou quebrar, né, em duas partes essa resposta, né? Primeiro, como é que a formação técnica ela permite essa inserção, né? Então, na nossa formação, tá? A gente capacita o aluno a utilizar essas ferramentas, né? Então, ele vai ter autonomia técnica para trabalhar com diversos sistemas de TI, né? Diversos sistemas de informática, né? E com essa tecnologia, o advento da internet, muitas empresas, elas também procuram profissionais que possam trabalhar de casa, né? Então, porque assim, o home office, né, ele é benéfico tanto para o profissional que está trabalhando, porque, por exemplo, se a gente olha numa cidade como Mirim, que a gente vê que não é um polo tecnológico, é uma cidade pequena, onde não tem empresas. Então, assim, para o aluno que é de Mirim e por algum motivo, por exemplo, ele não quer sair da cidade, então ele consegue de casa trabalhar nessas empresas, e para a empresa também é vantajoso porque ela diminui o custo com infraestrutura, né? Ela pode ter infraestrutura menor, porque quando tem um profissional trabalhando numa empresa, você tem ali um custo de infraestrutura de energia, de internet, né, de insumos, para até o deslocamento, né, daquele profissional. Então, a empresa ela consegue até oferecer salários mais altos para aquele profissional, né? E para o profissional, a jornada de trabalho pode ser mais flexível, tá? Então, assim, é um ganha-ganha, né, para os dois lados. E a segunda parte da resposta, eu vou até sobre se existem essas oportunidades, eu vou contar um caso. Eu também sou coordenador do curso superior de ADS do Campus Mirim. A gente já recebeu contato de empresas, tá? Empresa com que tem até parceria e desenvolve para a Apple. A gente fez reunião que buscaram alunos para poder fazer estágio na empresa, né? Desenvolver soluções para sistemas Apple, né? MacBook, iPhone, tá? E eles com proposta de salário muito boa, proposta de até, né, de notebook, né? Eles dariam o notebook para eles trabalharem. Então, assim, existe sim demanda do mercado, tá? Para profissionais trabalharem de forma remota, tá? Então, é exatamente isso que a gente busca também no nosso aluno, né? É mostrar para ele que, ao terminar o curso técnico do IFCE, né, ele vai ter condições e capacidade para poder pleitar essas vagas. Ok, professor, obrigado pela resposta. A próxima pergunta, né, é a seguinte: no contexto da inteligência artificial e da automação, por que a base técnica sólida dada pelo Instituto Federal é mais eficiente do que cursos rápidos e superficiais encontrados na internet? Ótima pergunta, professor Jefté. Então, a gente pode, né, voltar também até um pouquinho para a resposta da pergunta 1, em que a gente fala qual é a necessidade do mercado, né? Então, a necessidade do mercado não é apenas aquele profissional que saiba mexer na tecnologia, né? Aquele profissional que entende as bases da tecnologia. Então, a gente precisa de profissionais que saiba criticar a resposta da IA, né? Então, porque assim, por mais que a IA ela te dê, né, uma resposta, ela pode fazer um sistema, tá bom? Ela depende muito ainda da interação humana, tá? Qual é o prompt que o ser humano vai dar para ela, né? Que tipo de resposta você quer que a IA dê? Então, eu creio que todo mundo, né, tanto vocês dois como quem está escutando ou vai nos assistir, né, já deve ter colocado algum prompt, né, pedir para a IA resolver algum tipo de problema, a IA responder e você pensou assim, não é assim não, tá? Você falou errado, é desse jeito. Então, acontece a mesma coisa com os profissionais de TI, tá? A gente não pode acreditar em tudo, em todo tipo de resposta, em todo tipo de solução que a IA nos fornece. Então, por isso que uma base sólida ela é necessária, porque assim o profissional ele consegue então criticar de forma consciente os resultados da IA, analisar, e a gente sabe
que, né, uma IA é mais uma ferramenta, certo? Então, ferramenta pode mudar, plataforma pode mudar, a maneira como a tecnologia pode é utilizada, ela pode mudar, tá? Mas a gente sabe que a base técnica, ela não muda, ela se aprimora, mas ela não muda. Então, a partir de uma base técnica, né, essa base técnica, ela vai inserindo novos conhecimentos e novas maneiras de se utilizar a ferramenta, mas aquela base em si, ela não muda. Então, por isso que a base técnica é importante, porque a partir dessa base técnica, né, o aluno, né, o profissional, ele pode, então, utilizar qualquer tipo de ferramenta hoje e que será desenvolvida. Diferente daqueles que fazem alguns cursos rápidos voltados para IA, voltado para uma ferramenta específica, né, de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, pode ser datado, ele não consegue acompanhar o desenvolvimento do mercado. Professor, aproveitando o ensejo da pergunta anterior e pedindo para o senhor fazer um pequeno exercício aqui de futurologia, Vamos. Como coordenador de curso, como profissional na área, quais são as suas perspectivas para as transformações na carreira e as oportunidades de emprego para o futuro com essa franca expansão da inteligência artificial? Olha, só acho que vai cada vez mais precisar, né, de profissionais, tá? Profissionais qualificados, profissionais que saibam utilizar a IA com sabedoria, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente não pode negar a existência da IA, né? A gente não pode ser tão, me falta um pouco a palavra, né? Mas tão tradicionalista, digamos assim, para poder dizer, não, eu estudei as bases, eu não vou precisar da IA para fazer o que eu quero fazer. Não, a gente vai precisar da IA, a gente tem que entender que a IA, ela serve para a gente como ferramenta também, mais uma ferramenta, ela não vai substituir o profissional, né? Ela é uma ferramenta em que sim, a gente vai utilizar essa ferramenta, então vislumbro, né, tanto no futuro próximo como no futuro distante, né? Então, os profissionais que vão se destacar, as vagas que vão surgir, vão precisar cada vez mais de profissionais que saibam aliar essas duas habilidades, né? Tanto a habilidade base, a habilidade técnica, como a habilidade de como eu consigo utilizar a IA para potencializar as minhas habilidades e resolver meus problemas. Então, né, dando um de futurologista, então a minha visão é que as vagas, né, no futuro, elas tenham essa característica, né, que busquem quem sabe usar a IA, sabe usar a IA de forma correta, mas também saiba criticar a IA, né? Porque eles não vão querer só pessoas que saibam simplesmente, novamente, colocar um prompt qualquer num chat GPT, num Gemini da vida, tá? Então, eles precisam também dessa base técnica. Muito obrigado, professor. Nada. Excelentes respostas. Professor, eu vou pedir agora, né, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, então eu vou pedir para o senhor para fazer as considerações finais sobre o tema, né, que seria a fronteira digital e o emprego. O que o senhor como é que o senhor pode nos resumir toda essa ideia de emprego para o futuro? Pronto, né? Então, só fazer um apanhado geral, né? Entender que continuem buscando, né, conhecimento, certo? Continue estudando, né, toda a lógica de programação, continue estudando como é que um sistema funciona, como é que um computador funciona, né? Buscar verificar, né, como a inteligência artificial pode potencializar as nossas habilidades, as nossas características. Então, a ideia que eu posso, né, deixar para os profissionais que buscam, né, vaga, emprego e buscam oportunidade de trabalhar nessa área de TI é essa, né? Se for resumir todo o nosso papo aqui, se especializar, né, nas bases, né, nos conceitos basilares da TI, certo? E também, né, utilizar as ferramentas que está disponível, né? Não é porque não tem uma ferramenta que eu vou dizer não vou usar. Não, use essa ferramenta, né? Use para o bem, use essa ferramenta exatamente para potencializar seus estudos, tá bom? E, né, agradeço a oportunidade, né? Agradeço o convite por estar aqui, né, contribuindo. Espero ter contribuído com as respostas e muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Rafael. Obrigado, professor. Nada.
Tecnicamente Falando. Chegamos ao fim de uma jornada profunda e necessária. Hoje, com a ajuda dos nossos convidados, percorremos um arco que começou na história das nossas instituições e terminou na fronteira tecnológica entre o campo e a cidade. Ficou claro que o curso técnico não é apenas uma alternativa ao desemprego, é uma ferramenta de emancipação, seja na análise de solos, com o professor Dr. Emanuel, na segurança dos dados, com o professor pós-doc Rafael Vasconcelos, ou na compreensão do nosso passado, com o professor Dr. Rodrigo Cavalcante. O que vimos aqui foi a prova de que a educação profissional é o motor que move a economia real. Agradeço imensamente aos nossos 3 convidados pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento. Também agradecemos a você que nos ouviu até aqui. O conhecimento só se torna poder quando é colocado em prática. Se você busca uma transformação na sua carreira ou quer conhecer mais sobre as oportunidades que o GFCE Mirim oferece, não deixe de visitar o site oficial ou as redes sociais da instituição. As inscrições e processos seletivos podem ser a porta de entrada para o seu próximo grande passo profissional. Esse podcast teve a produção dos professores Elielson Mesquita e Jefté Silva. Siga os nossos perfis nas plataformas de áudio para não perder os próximos episódios. Obrigado pela audiência, um forte abraço e lembre-se, a técnica aliada ao saber é o que constrói o futuro. Até a próxima! Até a próxima!